Vocês lembram que recentemente eu comentei aqui, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, que um homem acusado e condenado, julgado e condenado, por ter tirado a vida de uma senhora de 59 anos aqui em Blumenau, a Bernadette Libardo. Ele foi julgado e condenado. E eu dizia aqui que este homem, ele havia sido solto. Havia sido solto. Né? Essa informação, inclusive, já vinha cumprindo, na verdade, aguardando o julgamento. E depois deste julgamento, a condenação, efetivamente, né? 18 anos e 6 meses de reclusão, só que ele foi solto recentemente. Ele foi solto recentemente. E eu quero trazer aqui no programa de hoje, para participar conosco, o promotor de justiça Fernando Linhares. Promotor, seja bem-vindo, obrigado por atender a nossa equipe para falar sobre esse caso da Bernadette Maria Libardo. E dizer o seguinte, houve uma surpresa da comunidade e também do Poder Judiciário, porém a lei, ela preconiza esse tipo de coisa e nos dá cada surpresa. Ele já estava solto logo depois da condenação, hein, doutor? E agora? Pois é, boa tarde, Alexandre. Boa tarde às pessoas que nos acompanham na NDTV. É uma satisfação poder participar desse programa. E, de fato, a sua indignação, a sua surpresa também é do Ministério Público, igualmente, na medida em que o Ministério Público considera que, no caso específico, após a condenação no Tribunal do Júri a uma pena de 18 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, seria inviável a concessão da liberdade ao acusado, ao agente acusado de matar a dona Bernadette Libardo, decisão essa que acabou sendo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. A indignação do Ministério Público ela já foi manifestada através de um recurso denominado agravo regimental, que será julgado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e vamos aguardar agora o resultado para ver se atingimos o êxito, que é a decretação novamente da prisão deste indivíduo. O senhor é procurador de justiça, né? Entende muito Isso. bem do que o senhor está falando e sabe na sua experiência. José Natalício Rufino, o Poder Judiciário está pedindo ao Ministério Público que ele seja recolhido novamente, doutor, é isso? É isso. O que ocorre? Houve a sessão no Tribunal do Júri, em Blumenau, né, no mês de setembro, e foi imposta a pena de 18 anos e 6 meses ao acusado, e existe uma norma no Código de Processo Penal, e essa norma ela existe desde 2019, através de uma reforma, no sentido de que, uma vez imposta a pena igual ou superior a 15 anos no Tribunal do Júri, imediatamente o acusado deve ser recolhido à prisão. No caso específico, o juiz, na sessão, determinou a prisão do acusado, que, é bom registrar, não compareceu ao ato. O acusado buscou, mediante um habeas corpus, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a revogação dessa decisão, mas não conseguiu o seu objetivo, e, por conta disso, acabou, mediante um novo habeas corpus, desta feita agora em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e, mediante uma decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a prisão foi revogada, sob o entendimento de que a prisão ela só pode ser executada após o trânsito julgado da condenação, ou seja, após serem julgados todos os recursos permitidos para o caso em análise. O Ministério Público diverge desta conclusão, com o devido respeito do ministro Reinaldo, porque a norma é bastante clara. Imposta a pena superior a 15 anos pelo Tribunal de Júri, igual ou superior a 15 anos, a prisão é medida impositiva, deve ser cumprida no próprio ato. Inclusive, já há precedentes do Supremo Tribunal Federal neste sentido, e se o Ministério Público não obtiver êxito no Superior Tribunal de Justiça, com certeza irá recorrer ao Supremo a fim de que a ordem de prisão seja restabelecida.
Tá, doutor Fernando, eu estou tentando aqui, é importante, tem imagens ao vivo, aliás, desculpe, imagens que a gente trouxe do momento que ele entrou no dia 16 de outubro de 2019, na casa da vítima. Ele era namorado, na verdade ela estava encerrando a relação com ele não aceitava o fim do relacionamento, como muitos não aceitam, né, doutor, infelizmente, e acabam agindo desta forma, achando não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, essa é a realidade. Ele foi lá, aplicou os golpes de faca, ficou 15 minutos na casa e depois saiu da residência e as câmeras acabaram visualizando e flagrando. Ele se entregou à polícia no dia 21, o fato aconteceu no dia 16, dia 21 de outubro, ele se entrega à polícia. Desde então, de 2019, ele ficou detido. Para que a sociedade não tenha esse sentimento de impunidade, mas ele ficou preso de 2019 até 2023, depois do julgamento ele sai, né? Dá aquela sensação de que o crime compensa, né, doutor? É verdade, Alexandre. A sua sensação também é a mesma que eu sinto. Eu entendo que a situação é bastante grave. Nós estamos diante de um crime de feminicídio praticado pelo motivo torpe, por ele não aceitar o término do relacionamento, também com o uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ele a atacou sem lhe possibilitar qualquer espécie de resistência. E ocorre que ele acabou sendo preso, né? 3 anos depois, por conta de um excesso de prazo, na demora da instrução, ele foi solto, mas na sessão do Tribunal de Júri, a ordem novamente foi decretada, a ordem de prisão, justamente em face da condenação ser superior a 15 anos. De fato, a sociedade local claro, de toda Santa Catarina e do Brasil, mostra-se estarrecida em situações como esta, na medida em que esperava-se um outro entendimento por parte daqueles que interpretam a legislação penal e constitucional, com todo respeito aos argumentos em contrário, né? Mas no que tange a essa questão, o Ministério Público é bastante enfático. Imposta a condenação igual ou superior a 15 anos, a prisão deve ser decretada como foi e deve ser cumprida. Mas nós estamos aí torcendo para que o nosso recurso obtenha êxito, a fim de que este indivíduo retorne à prisão, a fim de cumprir a pena que lhe foi irrogada pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de Júri. Doutor Fernando Linhares, eu vou lhe falar o seguinte: o senhor tem o nome de um grande jornalista conhecido nosso. O senhor é aqui de Santa Catarina, doutor? Isso, eu sou de Santa Catarina, de Florianópolis, e de fato, o meu nome é Fernando Linhares da Silva Júnior. Meu pai, por muito tempo, foi jornalista aqui na região de Florianópolis. Doutor, o seu pai fez história de ordem positiva, ou seja, feliz do filho que pode andar de cabeça erguida, tendo orgulho dos pais que tem e que cumpriram um papel ainda mais belo do que foi a história de vida do seu Fernando Linhares, o seu progenitor, o seu pai. Prazer imenso falar com o senhor aqui, obrigado pela sua participação. Volte sempre, doutor. Muito obrigado, Alexandre. Gostaria de agradecer esse espaço, dizer que é importante esse tipo de conversa, a fim de que a gente leve à sociedade catarinense as questões que de fato a afligem, né? Eu agradeço as palavras dirigidas a meu pai, aproveito também para desejar um Feliz Natal a você, Alexandre, e a todas as pessoas que nos assistem, e um ano novo repleto de realizações, com menos violência e com mais justiça, é o que nós esperamos. Quero trazê-lo em breve de volta aqui para a gente conversar um pouco sobre essas leis aí que nós temos e algumas que precisam ser revistas, inclusive com o Código Penal, urgentemente, doutor. Eu sei que o senhor é um homem muito esclarecido, não é à toa que chegou aonde chegou. Além de ter uma fina educação, apurada, refinada educação e respeito à sociedade que lhe dá a possibilidade de ser o procurador desse estado também nesse segmento. Grande abraço, obrigado.